Dinâmicas balsâmicas. Áudios e vídeos sobre tudo e mais alguma coisa. Olá, bem-vindo às Produções Balsâmicas, o teu canal no YouTube. Se ainda não subscreveste, vamos a isso. Hoje, mais um tema que te vai prender até ao fim. Porquê? Porque é um tema que tem a ver com todos nós, ou de um lado ou do outro, que é a questão do atraso. Diz-te alguma coisa, não diz? Fica aí. O que eu vou trazer aqui é então a questão do atraso em si e dicas de como se poderá combater quer de um lado, quer do outro. E falo-te disto porquê? Porque eu sou daqueles que em toda a minha vida cheguei pouquíssimas vezes atrasado, mas mesmo muito poucas. E posso dizer que mais do que 15 minutos de atraso, eu acho que... não posso jurar, mas acho que nunca cheguei mais do que 15 minutos atrasado. Neste sentido, sinto-me com alguma moral para te poder falar deste tema que trago aqui hoje. Para mim, a principal questão do atraso é a falta de respeito com outra pessoa. Porquê? Porque ao chegar atrasado, estamos a fazer que a outra pessoa perca tempo. Estamos a jogar com o tempo da outra pessoa. E isso, para mim, é uma tremenda falta de respeito. Até porque, como já disse em vários vídeos, o tempo é altamente precioso. E se a pessoa está constantemente à espera de outra pessoa, está a perder o seu próprio tempo. Porque uma pessoa quando está à espera de outra pessoa, e é isso que as pessoas às vezes não veem, é que a pessoa normalmente está focada naquela espera. Não vai fazer outras coisas porque está à espera da pessoa. E está assim a perder o seu tempo. Depois, pelo menos para mim é assim, penso que para a maior parte das pessoas é maior quanto maior for o atraso, que é a questão do mau humor. Eu detesto esperar por alguém, porque como nunca faço esperar ninguém, detesto que me façam esperar a mim. E a pessoa fica pior em termos de humor. O que também depois não é bom para o próprio encontro, porque se a pessoa está a esperar de alguém é porque vai encontrar com alguém. E se a pessoa está mal-humorada, seja a que nível for, e seja com quem for, vai ser prejudicial a essa comunicação. Se for com um amigo, a coisa mais ou menos passa, não é? A questão passa no sentido que, olha, o amigo esperou e tudo bem, vamos para a frente. Mas a questão é que se estivermos a falar, por exemplo, de trabalho, a questão já não é bem assim. Porquê? Porque se tu chegares atrasado ao teu emprego, aí já não é só uma questão de falta de respeito, é uma questão de falta de profissionalismo. E se queres chegar longe nesse teu emprego, não é com certeza com atrasos que vais começar a ser promovido e a subir na vida. Para não falar que é uma grande falta de respeito também com todas as pessoas que estão à tua espera, com os teus colegas, que ao chegares atrasado, à partida aquele trabalho tem que ser feito e vai ser feito por outros. Ou seja, tu se chegares atrasado, alguém está a fazer o teu trabalho, o que é duplamente injusto. Se estivermos a falar, por exemplo, de uma entrevista de trabalho, isso então, esquece. Acho que a possibilidade do empregador te dar o emprego, se chegares atrasado à entrevista, eu posso estar muito enganado. Mas eu acho que andará perto do 0%. Vou-te falar enquanto empresário, eu tenho uma empresa de audiovisuais que é 90dB. E toda a gente que trabalha comigo, e todos os que trabalham comigo são freelancers, mas todos os que trabalham comigo sabem que se querem voltar a trabalhar comigo, têm que ser pontuais. Das 3 ou 4 coisas que para mim são essenciais, a pontualidade é uma delas. E já aconteceu trabalhadores que não continuaram a trabalhar comigo porque não conseguem cumprir horários. E eles sabem que eu já não os chamo. E os que continuam comigo são pessoas pontuais, porque sabem que tem que ser assim. Porque, isto falando do caso da minha empresa, se o trabalhador não for pontual, se eu combinar com o trabalhador aqui às 16, porque temos que estar no local às 17, por exemplo. Se chegar aqui às 16h30, já não vai conseguir estar no cliente às 17. E depois, o principal prejudicado sou eu e a minha empresa que estamos a dar o nome. Logo, eu não vou, e penso que ninguém, vai contratar uma pessoa que chegue sistematicamente atrasado. Uma coisa é uma vez. Eu nem digo sistematicamente, regularmente atrasado. Eu não contrato alguém que chegue algumas vezes atrasado.
Vou falar mesmo assim, algumas vezes atrasado. Depois, a questão do atraso, acho que traz outro problema também para a pessoa que chega atrasada. Se a pessoa chega atrasada e se for minimamente responsável, normalmente vai chegar a correr, vai chegar suado, vai chegar estressado. Epá, vai trabalhar bem assim? Também não vai. Ou seja, ninguém sai a ganhar, nem o trabalhador, nem o empregador, saem a ganhar com alguém que chega atrasado. Portanto, alguém que chega atrasado está fora, pelo menos, do bom mercado de trabalho. Há, no entanto, outro tipo de atrasos que tem a ver com pessoas que gostam mesmo de chegar atrasadas, que fazem mesmo questão de chegar atrasadas. Por vários motivos, ambos estúpidos, na minha opinião, claro. Uma é aquelas pessoas que adoram chegar atrasadas às festas, porque é a senhora que sabe que se chegar atrasada à festa, as pessoas vão olhar para os sapatos, vão olhar para a mala. Para mim é absolutamente estúpido. Mas há casos desses, aquelas pessoas que gostam de marcar a presença, sentem-se mais fortes, sentem-se umas estrelas. E depois há aquilo que eu chamo o boss estúpido, porque isso para mim é um boss estúpido. Eu já sofri isso na pele mais uma vez enquanto empresário, que é sistematicamente diretores ou pessoas com um cargo de chefia, que para mim são maus, lá está o mau boss idiota, que chega sistematicamente atrasado porque acha que põe e dispõe do tempo dos outros. E o mais idiota nisto tudo é que esse tipo de pessoas são aquelas pessoas que são implacáveis se for o funcionário a chegar atrasado, o que é absolutamente estúpido. Alguém que acha que é normal o diretor chegar atrasado porque ele é o diretor, mas que o funcionário é impensável que chegue atrasado, isso para mim é um boss idiota, para não lhe chamar outra coisa. E o que é que me aconteceu, por exemplo, em termos de... ou o que é que me acontece com alguma regularidade em termos de empresa e que eu não suporto esse tipo de gente? Tem a ver com este facto. Muitas vezes eu chego a um local com a minha equipa para fazer um trabalho e está lá o subchefe ou lá quem seja, alguém já lá está, que são normalmente pessoas mais... Isto, nos maus exemplos, que são pessoas mais abaixo em termos da hierarquia da empresa e que nos dizem, por exemplo, olha, monta aqui, isto vai ser assim, 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 e nós montamos tudo. E, entretanto, chega lá o senhor, doutor diretor, mas eu não quero isso assim, isso não, aquilo é para ir para ali, nem se faz favor, nem bom dia, nem desculpa o atraso. Epá, isso para mim é quase estar a humilhar o trabalhador. Só que isto depois tem outro problema, que é, se a pessoa, ou se essa empresa é a minha cliente, quer dizer, claro que eu podia dizer, então olha, vou-me embora, já cá não volto, mas vou perder um cliente. E normalmente acontece que com a pessoa que está em termos de hierarquia mais abaixo, não vai obviamente poder protestar com o seu chefe porque ele chega atrasado ou com o diretor, tal como eu como empresário não posso a um cliente pôr um travão nisso, para poder manter, digamos assim, essa parceria. E isso é um problema, porque essas pessoas depois, que não são boas pessoas, valem-se disso, quer para continuar a fazer as mesmas coisas, quer para poder até às vezes rebaixar os seus funcionários. Vamos ao último ponto, que são as dicas para tentar mudar isto tudo para os dois lados. Em termos de lesado daquela pessoa que está sempre à espera, o conselho que eu dou, se for possível, porque já vimos que relativamente ao patrão ou relativamente ao parceiro cliente é complicado fazer alguma coisa. Mas se for, por exemplo, com um amigo, com um conhecido, é possível. É tu combinas às 11, a pessoa não aparece até às 11h15, vais-te embora. Quando ela chegar e vir que não está ninguém à espera, se calhar já vai chegar a horas na próxima vez. Eu dou como exemplo, se eu der aqui um almoço em casa e combinar às 13h30, se calhar espera até às 13h45. Mas às 13h45 começa o almoço. Quem não está, paciência. E o que é que vai acontecer? Essa pessoa, se chegar às 14 ou às 14h15, é que se vai sentir mal por ver que já está tudo a almoçar e que não esperaram por essa pessoa. Se calhar na próxima vez já chega a horas ao almoço. Relativamente a dicas para as pessoas que chegam atrasadas. Aqui umas dicas sinceras que acho que vais conseguir aplicar. Mas tens que agir de uma forma séria, porque senão não vais conseguir. Se és daqueles que chega sistematicamente atrasado, não pode ser, tem que ser uma tentativa séria. E a tentativa séria é planificar, agendar. Como? E o que é isto do planificar de uma forma séria? Vamos ver exemplos concretos. Tu vais a um determinado sítio e tens que estar lá às 10 e pensas que deves demorar cerca de meia hora. Tu não podes sair às 9h30, é óbvio,
porque tens que contar com imprevistos que possam surgir. Outra coisa ainda melhor é, tens que estar num sítio às 10, mas no dia antes, ou quando combinas esse encontro às 10 horas, telefonas, perguntas como é que é o acesso, como é que é o estacionamento. O estacionamento nas grandes cidades é importantíssimo. Eu vou-te dar um exemplo claro. Campo de Ourique, em Lisboa. Mesmo a pagar, eu muitas vezes demoro mais tempo às voltas para encontrar um lugar em Campo de Ourique do que o tempo que demoro daqui a Campo de Ourique. Eu daqui a Campo de Ourique demoro 20 minutos e já me aconteceu estar mais do que 20 minutos às voltas para estacionar. Portanto, eu não posso contar, eu demoro 20 minutos até Campo de Ourique, então saio 20 minutos antes. Não dá. Portanto, contactar e ver mais ou menos o que se prevê de tempo de extra, digamos assim. Além disso, dares ainda o teu extra, que é, se tu somas isso tudo e te dá 45 minutos, não vais 45 minutos antes, vai 1 hora. Porque mais vale chegares 10 minutos antes do que 10 minutos depois. Falando da questão dos imprevistos, há uma coisa que, e vais ver que te identificas com isto se és desses que chegas atrasado. Normalmente o atraso é quase como uma bola de neve, que é, a pessoa já vai atrasada, depois chega ao carro, esqueci-me dos óculos de sol, volta à casa, vai buscar os óculos de sol, mete-se à estrada, poça, há mais trânsito hoje, mas lá continua, talvez de repente, não tenho gasolina, tenho que ir pôr gasolina. E este tipo de situação acontece sempre. Quando tens que pôr gasolina é sempre quando nunca dá jeito. Já deves ter reparado nisso. Então é preciso contornar estes problemas agendando, planificando com seriedade. Se planificares tudo isto e deres o tal desconto e em vez de ires 45 minutos antes fores 1 hora, o que te pode acontecer é chegar mais cedo. Mas isso não tem problema nenhum. Aconselho-te também, por exemplo, a usares o Waze. O Waze é logo uma boa ferramenta para teres uma ideia do que há em termos de trânsito. Mas ainda assim, o Waze vai-te calcular em questões dos engarrafamentos e do trânsito que há, mas não te calcula imprevistos. Portanto, mesmo que uses o Waze, dá na mesma o teu desconto. Se chegares os tais minutos mais cedo, é ótimo também. Porquê? Lá está, não vais ter aquele stress porque chegaste atrasado. Sentes que, cheguei antes, é bom. Podes ir beber um café, podes te sentar numa esplanada, responder a uns e-mails, podes ouvir, por exemplo, podcast, e se ouvires podcast, sugiro-te os meus das dinâmicas balsâmicas, podes ler, podes dar uma volta, podes respirar, e é isso que é excelente, essa questão de poder respirar e não chegar completamente doido porque já se vai atrasado e a correr e a perguntar a recepção e onde é que é más figuras que te mostram a tua desorganização, a tua falta de profissionalismo. Deixa isso de lado. Outra coisa que é fundamental é deixar as desculpas de lado. Eu vejo por colegas meus com reuniões, são sempre os mesmos que chegam atrasados e a desculpa é sempre a mesma. Havia imenso trânsito. Até parece que nós fomos de avião. Portanto, as pessoas não são parvas e às vezes vêm de locais mais longe que os colegas e chegam antes. Portanto, não há desculpa nenhuma. Evita esse tipo de desculpa, só sais mal na história. Porque pedir desculpa todos os dias, perdes toda a tua credibilidade. Depois, e para terminar, isto é mesmo fundamental, é uma questão de ética. Que é, por exemplo, mais uma vez falando da minha empresa, todos os meus trabalhadores têm essa indicação e têm que a cumprir. Que é, se por alguma razão, mesmo tendo agendado, tendo feito tudo isto de uma forma séria, porque pode acontecer, podes ter tido um furo, por exemplo, não é? Há coisas que são imprevistas mesmo, que nos tiram muito mais tempo do que aquilo que podemos pensar. Se isso te acontecer, não chegues simplesmente atrasado. Vamos imaginar que combinaste às 10 da manhã. Às 9h30 já estás a ver que não consegues chegar a horas. Porque uma pessoa não é parva, uma pessoa consegue mais ou menos estudar as coisas e ver. Não force. Não sei, eu vou conseguir. Não. Se vires que não consegues, ligas, pedes obviamente desculpa, explicas o que está a passar e marca já, por exemplo, às 10h30. Mesmo que penses que vais chegar às 10, 10 e um quarto,
pedes, olha, aprecia a possibilidade de ser às 10h, é assim, essa pessoa pode ir fazendo outras coisas, porque já não está ali à tua espera. E se chegares às 10h15, depois até quase que sais bem no meio do teu atraso, porque acabaste por chegar um quarto de hora antes da nova marcação. Agora, se tu dizes assim, ligas às 9h30 e dizes, eu 10h05 estou aí, e depois chegas às 10h15, é já um segundo atraso e ainda ficas pior. Portanto, o meu conselho é ligar e de forma séria dizer, sem mentiras, aconteceu isto assim e assim, podemos então combinar meia hora depois, que aí já não há qualquer problema, e assim tu cumpres. Mãos à obra, toca a colocar em ação todas estas dicas, vais ver que vai resultar. Deixa aí o teu comentário em baixo. Para mim o comentário, o feedback das pessoas que me ouvem é fundamental. Se gostaste, põe like e partilha aí para toda a gente as dinâmicas balsâmicas. Fica bem, vemo-nos no próximo vídeo.